Quarta-feira, à luz da palavra. O meio da semana é aquele momento em que nos pegamos com um turbilhão de coisas para fazer. Em consequência disso, às vezes a gente não consegue nem abrir a Bíblia para ler uma passagem. Por isso, eu quero toda quarta trazer aqui um vídeo ou uma mensagem de texto para edificar a sua fé. O tema de hoje é profecia. E eu trouxe um título junto com o tema: Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E aí, para contextualizar, eu trouxe como base 1 Coríntios 14, 32 e 33, que diz: o espírito dos profetas estão sujeitos ao próprio profeta, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E aí eu trouxe também 3 verdades com isso. A primeira verdade é: se você é filha de Deus, o Espírito Santo habita em você. A segunda verdade: toda profecia está sujeita ao engano. E a terceira verdade: julgue a profecia e tenha paz em Deus. Julgue a profecia e não o profeta. Entenda, se você é convertida, é filha de Deus e o próprio Espírito Santo habita em você, ele fala diretamente com você. Precisamos entender que o funcionamento do ministério profético na Nova Aliança é diferente do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. No Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança, o profeta era o guia, o rei buscava direção com ele. Ele tinha autoridade até mesmo para depor o rei, tirar o rei do seu trono e colocar outro rei. Porém, na Nova Aliança, um profeta não é responsável, por exemplo, em depor um pastor, tirar o pastor da posição dele. Da mesma forma, nenhum cristão deve ficar consultando ou buscando um profeta para saber a direção que Deus tem para a vida dele, porque Deus fala direto com ele. Lá em Atos 1, no versículo 8, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aí lá em Lucas 24:49, vai dizer assim: eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. O poder que vem do alto é o próprio Espírito Santo. Jesus aqui está dizendo o seguinte: sejam dependentes do Espírito Santo. Como cristãos, não podemos ser dependentes de profecia. No Antigo Testamento, vemos pessoas indo até o profeta para buscar a vontade de Deus, para a vida delas. Isso acontecia porque naquela época, na Velha Aliança, o Espírito Santo não habitava no interior das pessoas. Hoje, os cristãos são chamados pela Bíblia de templos do Espírito Santo, sacerdotes reais, filhos de Deus. O nosso guia é o próprio Espírito Santo, que vem e habita em nós. Lá em Romanos 8:14 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Essa passagem nos deixa claro que não somos guiados pelas profecias de um profeta, mas pelo nosso precioso amigo Espírito Santo. A Bíblia nos ensina a julgar as profecias. Lá em 1 Tessalonicenses 5, do 20 ao 21, diz assim: não desprezes as profecias, retenham o que é bom. Ou seja, pomos à prova a profecia e julgamos, conferindo a sua coerência com a Bíblia. E depois o testemunho do nosso espírito, o testemunho interior no nosso coração. Se alguém profetizou algo para você e aquilo parece não ser confirmado pelo Espírito Santo que habita dentro de você, pode descartar. E se você tiver alguma dúvida, você deve buscar em oração a resposta de Deus, e Ele vai esclarecer a sua dúvida. O profeta, por sua vez, ele deve deixar que as suas palavras sejam julgadas. Afinal, ele é um ser humano e é passível de falhas. Ainda que ele tenha sido usado diversas vezes para entregar algo de Deus, um dia ele pode falhar, um dia ele pode estar falando da parte dele mesmo. E o dom não significa que ele é onisciente, ele não é Deus, ele é um ser humano que possui um dom. Profeta nenhum pode ligar o botão do dom. Vou ligar aqui, o botão do dom. Agora Deus vai falar através de mim. Não funciona dessa forma.
Não existe um botãozinho que ele liga e pronto, Deus fala agora com livre acesso. Isso é fantasia, isso não existe. É triste ver pessoas frustradas ou no engano com palavras que não eram verdadeiras para a vida delas. Não é saudável pessoas viverem indo atrás de profetas ou movimentos proféticos para ouvirem revelação sobre a vida delas. Isso demonstra imaturidade espiritual porque elas têm livre acesso ao Pai. Elas têm livre acesso àquele que sabe, que contou antes mesmo dela ser gerada no ventre da mãe todos os dias da vida dela. Então, para finalizar, eu quero deixar a passagem que está lá em Deuteronômio, no capítulo 18, do verso 20 ao 22, que diz assim: Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que fale em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no seu coração, como conheceria a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta. Não tenha temor dele. Não tenha temor de quem? Do profeta, tá? Não é de Deus. Vivemos os dias em que falam no nome do Senhor sem nenhum temor. Tenham cuidado. Deus primeiro vai falar com você. O véu já foi rasgado. E não tem nenhum impedimento mais para que o Senhor fale diretamente com você. Você não tem intermediadores. O que pode acontecer é que Deus levanta um profeta para falar com você algo que ele já falou e aí vai testificar no seu coração. Ou se você não estiver ouvindo, ele também pode levantar um profeta para falar. Porém, a palavra que foi lançada precisa testificar no seu espírito. Busque o secreto com Deus e ele fala com você. Lá em Mateus 6:6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nenhuma das suas perguntas ficará sem resposta.